Eu não queria deixar, para terminar esta introdução, que eu acho que já veio um bocadinho longa, desculpem lá. 30 minutos sobras. Não queria deixar acabar esta introdução sem fazer referência a uma coisa que eu reparei numa introdução de um livro que eu, precisamente com o livro de Origem das Espécies que eu li, que eu comprei em Inglaterra, mas que lá estive, e queria-vos mostrar esta frase, suponho que todos vocês conseguem lê-la. Foi traduzida por mim no original inglês. Há traduções nas versões portuguesas que não seguem esta estrutura. Porquê é que eu vos estou a chamar a atenção para isto? Porque se repararem nesta frase, há grandiosidade nesta visão da vida, com os seus diversos poderes, tendo sido originalmente criada em poucas formas ou apenas uma, e que enquanto este planeta gira de acordo com a fixa lei da gravidade, de um tão simples princípio, infinitas formas, as mais belas e maravilhosas, tenham vindo e estejam a evoluir. Porquê é que esta frase me piada? Esta frase é engraçada porque faz aqui referência ao verbo evoluir. Já bem que nós associamos Darwin à questão da evolução e falámos no seu primeiro livro sobre a origem das espécies. Darwin, praticamente não, na realidade, não faz qualquer referência neste livro à questão da evolução. Ele não fala em evolução. Se formos a ver, a única referência que ele faz é nesta frase. É a única vez no livro que ele utiliza esta expressão. Eu gostaria só de vos lançar um desafio, se vocês adivinham em que parte do livro é que aparece esta frase. Esta é exatamente a última frase do livro. Ou seja, a única referência que Darwin na origem das espécies faz à evolução é na última palavra, da última frase, do último parágrafo, do último capítulo do todo o livro. O homem escreve um livro com centenas de páginas, com toda uma série de referências que permitiam praticamente perceber a questão da evolução, sem fazer uma única referência. Portanto, quando chega ao final, não sei se foi voluntário, não sei se foi pensado, mete a questão da evolução, fecha o livro e acabou. E fica aberto à polémica, e fica aberto, obviamente, todas as descobertas científicas, todo o trabalho científico que se vem fazer a seguir. Este foi basicamente o trabalho que eu vos quis trazer sobre um bocadinho a introdução de como é que era o espírito da época nos tempos de Darwin, entender um bocadinho quais foram os acasos que também se acabaram por se reunir para que no meio de dezenas de autores científicos que falaram um bocadinho deste tema ao longo dos últimos anos, naquela época, os acasos contribuíram um bocadinho para selecionar Darwin como sendo o autor da teoria da evolução. Podia ter sido alguém antes, podia ter sido alguém depois, o acaso quis que fosse Darwin. Obrigado. Agora, para Carlos Soares, para falar a seguir. Está a falar para aqui. Pronto. Se me desculparem, eu vou ficar sentado, até porque a minha intervenção teve que ser decidida em cima do momento, por força das existências do Dr. Serafim Carvalho, e portanto eu vou fazer uso dos auxiliares de memória a fim de que a coisa corra bem. Ora bem, nós estamos aqui reunidos hoje e milhares de outras pessoas pelo mundo fora reuniram-se desde o dia 12 e vão continuar reunidos nos próximos meses, porque de facto Darwin revolucionou o modo como entendemos a vida na Terra e também a forma como nós nos vemos a nós próprios. O Jorge Mota já fez uma introdução à época, eu vou reforçar um pouco mais alguns dos aspectos importantes da vida de Darwin e do período anterior imediatamente à edição da Origem das Espécies. E repare-se que estávamos em 1859 e ainda se escutavam os ecos das revoluções liberais democráticas que pouco mais de uma década antes tinham abalado as monarquias europeias. E algumas nações que viriam a ser fundamentais, como a Alemanha e a Itália na história da Europa, na história moderna da Europa, procuravam ainda a sua unificação. E, portanto, tudo girava a um eixo que era o da França e da Alemanha. A França porque sobressaía em todos os campos da atividade intelectual e científica, e a Alemanha, graças aos seus estudiosos e às suas universidades,
também ela ia ganhando mais prestígio. A Inglaterra, por seu lado, parecia situar-se a milhares de quilómetros do continente europeu, sob o reinado austero da Rainha Vitória, e floresce após a crise da Revolução Industrial, com as suas conquistas coloniais em franca expansão. Temos, portanto, uma ilha feliz, com uma rica classe burguesa e destinada a correr caminhos ainda mais gloriosos, baseando-se no progresso científico, mas sempre iluminado pela religião tradicional, como o Jorge Motta também fez referência. E é sobre esta ilha que se abate uma verdadeira tempestade que irá abalar toda a moralista sociedade vitoriana. A 24 de novembro de 1859 era publicado o livro que todos nós conhecemos, A Origem das Espécies por Obra da Seleção Natural, que tinha como autor um tal de Charles Darwin. Recorde-se que falamos de uma sociedade em que, por exemplo, não era admitido falar de negócios ou de dinheiro na presença de senhoras. Era considerado de mau gosto e deselegante. E muitas outras coisas eram consideradas de mau gosto e deselegante. O livro foi um sucesso imediato. Logo no primeiro dia, toda a tiragem inicial de 1250 exemplares foi vendida. E, com curiosidade, só na Inglaterra, 25 anos depois, tinham sido vendidos 20 mil exemplares. Só na Inglaterra. E traduções já existiam em todas as línguas mais importantes. Então, o que afirmava Darwin tanto apaixonou os leitores europeus no livro? E que ideias eram essas que eram apresentadas nesse livro, que tanto escandalizaram a Inglaterra vitoriana e as classes bem pensantes europeias? Sumariamente, Darwin contradizia totalmente a Bíblia. Peço desculpa, não era suposto ser este público. Ele radicava do campo das explicações plausíveis a criação do mundo, do céu, da vida, do homem em 6 dias. E considerava totalmente desprovida de evidência que toda a vida tivesse saído das mãos do Criador, tal como era conhecida na sua forma final. E assentava essencialmente num ponto central do raciocínio, em que se assumia que todas as espécies de animais e de plantas não são fixas, não são imutáveis, mas que se modificam lentamente no tempo e através de sucessivas gerações. Para os mais novos, é de supor, é de aceitar que o livro constituiu uma verdadeira iluminação. Um dos mais famosos discípulos de Darwin, e que todos nós conhecemos, Thomas Huxley, questionava-se logo de imediato sobre o posto do homem na natureza, aliás, antes mesmo do próprio Darwin publicar em 1871 o livro The Descent of Man. Até então, os cientistas, se é assim que se podem chamar, os naturalistas, limitavam-se a compilar dados e descrições. Faltava uma linha condutora que realizasse uma unificação teórica. E essa linha foi a teoria de Darwin, que de uma forma limpa e racional veio permitir explicar observações e constatações isoladas. E que veio permitir compreender as tais semelhanças e as tais diferenças entre os diversos organismos vivos e que permitiu explicar factos muito curiosos do registro fóssil, entre outros. Reuniram-se assim todos os elementos necessários para que este darwinismo, embora na altura não tivesse sido cunhado com esta designação, substituísse o ato de fé da crença na criação segundo a Bíblia e por um raciocínio científico bem documentado. É fácil de ver que estavam em jogo os fundamentos da moral, da sociedade e da própria cultura. É sabido que os homens preferem ou preferiam considerar-se como descendentes de seres mais novos caídos em desgraça do que de criaturas mais simples, e basta olhar às lendas sobre a origem do homem, que são transversais a todos os sistemas religiosos. E na virtuosa sociedade vitoriana, a evolução do homem como paralela à dos grandes símbolos, e portanto entroncando num ancestral comum, foi obviamente refutada antes de mais por uma questão de gosto. Um político eminente e um homem notável de Israel afirmou até que preferia de longe ter anjos em lugar de símbolos como antepassados.
outros cientistas, como o Charles Lyell, continuaram arraigados à ideia de que o homem seria uma espécie de anjo decadente.